Iremos dar continuidade às nossas aulas de matemática, meus queridos amigos, hoje falando sobre função quadrática, assunto que nós já tivemos oportunidade de estudar anteriormente. Vou fazer uma revisão contigo, os aspectos mais importantes e efetuaremos uma revisão com bastante exercícios, ok? Primeiro exercício que se apresenta para nós, primeira prática que nós vamos colocar aqui para você, é relembrar o que é mais importante nas funções quadráticas. Primeira coisa, o discriminante da equação do segundo grau. Quem é esse tal discriminante? É o delta. O delta, que vale B2 menos 4AC, indica para nós o número de raízes. Quando você fizer o cálculo B2 menos 4AC da equação AX2 mais BX mais C, quando você fizer esse cálculo, você vai olhar as seguintes situações. Se o resultado for positivo, você vai ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes iguais, ou seja, uma raiz dupla. Você vai marcar apenas uma raiz. E quando o resultado for negativo do discriminante delta, significa que essa equação não vai admitir nenhuma raiz real. Delta maior do que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, não teremos raízes. Na prática, como é que isso vai se apresentar no gráfico? A função quadrática ela tem como gráfico uma parábola. Então, a primeira coisa que eu vou lembrar, ou é uma parábola para cima ou uma parábola para baixo. Veja esse quadro resumo que eu trouxe para você. Essas três parábolas que eu estou aqui destacando, elas estão para cima. Então, significa que o meu A é positivo. Aqui, ó, esse mocinho aqui é positivo. O número que está com x2 é positivo. Estas três aqui, as parábolas estão para baixo. Significa dizer que o meu delta é positivo, negativo? Não, eu vou olhar para o A. O meu A é negativo. A para cima, o A positivo, parábola para cima. O A negativo, parábola para baixo. Agora vamos visualizar a seguinte situação. Veja quantas vezes esses dois gráficos tocam o eixo X. Duas vezes, Vancos. Isso aqui são as raízes. Então, isso aqui é o delta positivo. Na segunda situação, quantas vezes você intercepta o eixo X? Uma. Significa que você tem duas raízes reais ou uma raiz dupla. Na terceira situação, nós não tocamos o eixo X. Então, aqui nós não temos raízes, o delta é negativo. Então, isso é o mais importante para efeito de função quadrática. Saber que parábola para cima, o A é positivo. Parábola para baixo, o A é negativo. Tocando o eixo do nosso amigo X, que é o eixo das abscissas, duas vezes, meu delta é positivo. Tocando uma única vez, meu delta é igual a zero. Não cortando o eixo horizontal, meu delta é negativo. Quando a gente desenha o gráfico das parábolas, elas serão apresentadas desta forma. Eu vou ter um ponto mínimo e um ponto máximo. Esse ponto mínimo e esse ponto máximo são chamados de vértices. E esses vértices possuem cálculo da maneira mais simples que você possa imaginar. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Se você puxar pela memória, você vai lembrar que eu não costumo utilizar a segunda parte do vértice. Eu normalmente trabalho com quem? Eu normalmente trabalho com o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e descubro o outro por substituição. Eu costumeiramente não faço esse cálculo menos delta sobre 4a. Eu faço simplesmente a substituição que fica mais prático para nós. Isso relembrado, temos perfeitas condições de efetuarmos resoluções dos exercícios que irão se apresentar para você agora. Primeira situação que eu trouxe para você é o seguinte. Considere a função quadrática definida por fx igual a x2 menos 2x mais k. Determine o valor de k para que a equação tenha. Aí tem três situações. Duas raízes reais e diferentes, uma raiz real dupla, nenhuma raiz. Quem vai definir isso é o delta. Então, olha para cá. Quem é o meu A? 1. Meu B, menos 2. Meu C, k. Quando eu digo duas raízes diferentes, é porque o meu delta é maior que zero. Quando eu falo uma única raiz real dupla, meu delta é igual a zero. Quando eu não tenho nenhuma raiz, meu delta é menor que zero. Como calcular o delta? Meu delta vale B2 menos 4AC. Vamos fazer aqui, queridos amigos. Delta vai ficar como? Menos 2 ao quadrado, B2, menos 4, vezes 1, vezes K. Meu delta vai ser 4 menos 4K. Pronto. Você não precisa fazer cálculo 3 vezes não. Basta uma vez, você vai usar em todas. 4 menos 4K. Como assim usar em todas? Vamos lá, eu vou te mostrar.
Vem aqui na letra A. Eu não quero duas raízes diferentes, então você faz 4 menos 4k maior do que zero. Ó, aqui, ó. Vai ficar 4 maior do que 4k. 4 dividido por 4 maior do que k. 1 maior do que k. Ou, se você quiser escrever, você pode também colocar k menor do que 1. Aqui está a sua resposta. Apaixonante, né? Uma raiz real dupla é a mesma coisa de dizer que você tem duas raízes iguais. Como é que você vai fazer? Está aqui a definição para isso. Delta igual a zero. Então, você vai fazer 4 menos 4k igual a zero. 4 igual a 4k. 4 dividido por 4 é igual a k. Meu k igual a 1. Aqui está a primeira resposta, está aqui a segunda resposta. Qual é a terceira? Nenhuma raiz. Isso aqui você vai fazer como? Delta menor que zero. Como é que vai fazer isso? 4 menos 4k menor que zero. 4 menor do que 4k. E agora, Vanx? Agora eu vou passar o 4 dividindo. 4 dividido por 4 menor que k. 1 menor do que k. Ou, como é que eu posso escrever isso? Meu k é maior do que 1. Esta, portanto, seria a resolução da questão de número 1, para descobrir duas raízes diferentes, duas raízes iguais, nenhuma raiz. Na questão de número 2, que está aqui um pouquinho abaixo, ela diz assim: determine o valor de m em cada uma das funções definidas a seguir, de modo que seu gráfico tenha um único ponto de interseção com o eixo x. Estas colocações são as mais importantes. Tenha um único ponto de interseção com o eixo x. Isso aqui significa dizer que você tem uma única raiz. Ou raiz real dupla, né? Quando é que acontece isso? Quando delta for igual a zero. Quando delta for igual a zero. Em função do espaço reduzido, eu vou trazê-la aqui para o lado, por gentileza me acompanhe. Quem é o meu A? 2m mais 2. Quem é meu B? 12. Quem é meu C? 9. Então, o que você vai fazer? B2 menos 4AC, que é o cálculo do A, do delta, vai ter que ser igual a zero. O meu B vale 12, então fica 12 ao quadrado menos 4, que multiplica o A. Meu A é 2m mais 2. Coloque dentro do parênteses para você não errar o sinal. Depois multiplica com quem? Depois de fazer isso aqui, nós temos quem? Nós temos 2m mais 2, que é o que está aqui, vezes C. Quem é o C? 9. 12 ao quadrado é 140. Isso aqui tudo igual a zero. 12 ao quadrado é 144 menos. Eu vou fazer aqui, ó. Colocar esse povo aqui dentro do parênteses. 4 vezes 2m dá 8m. 4 vezes 2, 8. Vezes 9, igual a zero. 144 menos. Aqui tem uma multiplicação. Consegue visualizar essa multiplicação que você tem aí? Como é que vai ficar? 8 vezes 9, 72m, mais 8 vezes 9, 72. Você percebeu que eu não mexi com o sinal de menos? Eu deixei o sinal de menos quietinho aqui. Por que você fez isso? Para não correr riscos de fazer um jogo de sinais errado. Depois que eu fiz as propriedades distributivas, aí sim, eu vou mexer com o sinal. Agora que eu vou mexer com ele, ó. 144 menos 72m menos 72 igual a zero. 144 menos 72 dá 72. Repete o 72m. Eu vou jogar a letra para o outro lado, vai ficar assim, ó, 72 igual a 72m. Meu m vai ser 72 dividido por 72. Qual é a minha resposta? Minha resposta, m igual a 1. Essa seria a nossa resposta. Questões muito bonitas essas que eu trouxe para você hoje. Veja a questão de número 3. O gráfico da função quadrática definida por y igual a x2 menos mx mais m menos 1, em que m é um número real, tem um único ponto. Ó, de novo aquele papo. Ó, um único ponto em comum com o eixo das abscissas. O que é que significa isso? Uma única raiz. Como é que isso aqui se dá? Meu delta tem que ser igual a zero. Determine o valor dessa função quando x é igual a 2. Então, você vai ter que calcular o m para depois substituir. Primeiro passo, sem dúvida, é calcular o delta. Primeiro passo, fazer o delta igual a zero. Como é que a gente vai fazer?
B2 menos 4AC igual a zero. Vem aqui comigo. Quem é o seu A? 1. Seu B, menos M. Seu C, M menos 1. Tudo isso aqui é fundamental. Então vamos lá. B2. Como é que vai fazer isso aqui? Menos M ao quadrado. Menos 4 que multiplica. Quanto é o A? Vamos, o A vale 1. E o C? Abre um parênteses. M menos 1. Igual a zero. M ao quadrado menos 4, que multiplica M menos 1, igual a zero. M ao quadrado, vamos fazer a distributiva. Menos 4M, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4. Meus amigos, o que é isso aqui? Vamos que isso aqui é a equação de segundo grau. Eu posso obter as raízes através de Bhaskara ou através de soma e produto. Lógico que por soma e produto vai ser mais rápido, né? O que eu vou fazer? Lembrar como é que calcula as raízes por soma e produto. Como é que se faz a soma? Menos B sobre A. E o produto? C sobre A. Menos B sobre A vai ficar como? Menos 4, dividido por 1, 4. C sobre A, 4, dividido por 1, 4. Me diga uma coisa, quais são os dois números que você soma dá 4 e multiplica dá 4? 2 e 2, mas você não precisa colocar duas vezes, então seu M vale 2. Muitas vezes o aluno chega aqui e acha que o exercício terminou. Já para, fica todo feliz, se tiver alternativa 2 já marca. O autor não lhe pediu o M, o autor pediu o valor da função para x igual a 2. Ó. A conclusão não é essa. Ó. Ele quer o quê? Valor da função quando x for igual a 2. Então você vai fazer assim, ó, y igual a x ao quadrado menos mx mais m menos 1. Simplesmente, amigos, você vai substituir. No lugar do x, você coloca 2. E no lugar do m, o que você achou? 2. Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 2 menos 1. Quanto é que vai dar esse y? Bom, vai ficar 4 menos 4 mais 2 menos 1, 1. 4 menos 4 você cancela. Sobrou o que aqui? 1. Então a nossa resposta, y igual a 1. Essa seria a imagem do domínio x igual a 2. Então, muito cuidado, fique atento ao que está sendo pedido, porque a gente, em determinadas situações, encontra um valor importante e acha que terminou o exercício, e não terminou. A quarta questão que eu trouxe para você, ela diz assim: determine os valores de A e B, sabendo que os pontos menos 2 e 1, 3 e 1 pertencem ao gráfico da função quadrática ax2 mais bx menos 1. Lembrando sempre que o primeiro número é o x, o segundo é o y. O domínio é o x, a imagem é y. Então, quando você fizer, por exemplo, f de x, tanto vai ser escrever f de x, como escrever no lugar dele simplesmente o quê? Simplesmente o y. Isso aqui é o eixo vertical da sua função quadrática. Bom, qual o procedimento para achar A e B? Muito simples, preste atenção. Você vai usar os pontos. Você vai usar os pontos. Por exemplo, você não tem menos 2 e 1? Isso aqui não é o seu x e o seu y? A função está aqui, ó, ax2 mais bx menos 1. Normalmente, esse tipo de exercício vai se direcionar para um sistema, porque você tem duas variáveis, A e B. Então, vamos fazer aqui. Quanto é o seu fx aqui? 1. Está aqui, ó. Está aqui a imagem. 1 igual a A vezes menos 2 ao quadrado. Acompanha o que eu estou fazendo. Mais B que multiplica menos 2. Eu sempre colocarei as variáveis junto delas, os números entre parênteses, para facilitar o nosso entendimento. Olha para cá. Menos 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. 4 vezes A, 4A, menos 2B, menos 1. Tá vendo aqui, ó? Menos 1. Eu vou jogar esse menos 1 para cá e vem positivo. 1 mais 1 igual a 4A menos 2B. 2 igual a 4A menos 2B. Ou 4A menos 2B igual a 2. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, porque isso aqui vai ser uma parte do seu sistema. Qual o próximo passo? O que é que eu vou fazer? No nosso próximo passo, eu vou pegar o outro ponto que eu tenho. Quem é o outro ponto? 3 e 1. X e y, né? E vou jogar também na mesma função, ó. Ax2 mais bx menos 1. Como é que vai ficar? Também tem a mesma imagem, ó. 1 igual a A vezes 3 ao quadrado, não é? Mais B vezes 3,
menos 1. 1 igual a 3 ao quadrado é 9. 9A mais 3B menos 1. Joga esse menos 1 para cá, ele vem somando. 1 mais 1 igual a 9A mais 3B. 2 igual a 9A mais 3B. O que é que nós temos aqui? 9A mais 3B igual a 2. Observe que você tem duas expressões matemáticas relacionando as variáveis A e B. É muito simples, isso aqui vai virar um sistema. E olha o que eu vou fazer. Separando aqui, eu vou para o terceiro e último passo. Vou montar um sistema com quem? 4A menos 2B igual a 2. E o outro? 9A mais 3B igual a 2. Tudo que a gente vai fazer, a gente procura sempre que possível dar uma enxugada. Por exemplo, na primeira expressão você não tem 4, 2 e 2? Não são todos pares? Você pode simplificar isso aqui por 2, amigos. Ó. Você vai ficar assim, ó. 2A menos B igual a 1. Facilita muito. 9A mais 3B igual a 2. Olha como facilitou. Você sabe que quando você vai resolver um sistema, você precisa eliminar uma das variáveis. Para isso, uma tem que ser positiva e outra negativa. Na primeira expressão você tem menos B e na segunda você tem mais 3B. Qual a sugestão que você me dá, Vanks? Multiplique a primeira por 3. Então vai ficar assim, ó. 6A menos 3B igual a 3. E aqui embaixo, 9A mais 3B igual a 2. O que é que nós temos aqui? Nós vamos fazer aqui uma simplificação. Nós temos aqui o mais 3B e nós temos o menos 3B. Então, o que você vai fazer? Você vai cancelar aqui, ó. 6 mais 9 dá 15. 15A igual a 5. Se 15A igual a 5, quanto é que vai ser o meu A? A vai ser igual a 5 sobre 15. Dá para você simplificar por 5, não dá? 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. Pronto, tá aqui o A. Vanks, e o B? O B é só substituir, meus caros amigos. Pega uma dessas aí e substitui. Por exemplo, você tem aqui, ó, 9A mais 3B igual a 2. 9 vezes 1/3 mais 3B igual a 2. 9 dividido por 3 dá 3. 3 mais 3B igual a 2. Vanks, o que você vai fazer aqui? Aqui eu vou jogar o 3 para o segundo membro, ele vai negativo, eu vou ficar com 3B igual a menos 1. Quanto é que vai ser meu B? Menos 1 sobre 3. Então, quais são os valores que você está buscando aqui nessa questão 4? O A vale 1/3 e o B vale menos 1/3. Questão longa, sim, é uma questão longa, mas é uma questão muito bonita. Dando continuidade a essas questões que eu tanto considero bonitas, eu trouxe para vocês uma que, ao invés de pedir domínio, imagem, construção, verificar quanto é o A, quanto é o B, nós estamos te dando uma função e pedindo para você dizer qual é o gráfico desta função. Qual é a função que eu tenho aqui? Y igual a menos x ao quadrado. Vamos prestar atenção no que eu vou falar para você. Como que se tem uma função quadrática? A função quadrática é dada por ax2 mais bx mais c. Vanks, quando eu olho aqui eu já sei a resposta. Tudo bem, é porque eu preciso de forma didática mostrar passo a passo. Quando a gente olha para o gráfico de uma função, olha para a função e vê quais são os elementos que você tem. Quem é o A aqui? Menos 1. Quem é o B? 0. E o C? 0. Por que você sabe disso? Porque eles não aparecem na função. Se não tem o BX nem o C, porque eles dois são iguais a 0. E aí o que a gente vai perceber? Se o A é menos 1, ele é menor que 0, o que acontece com a parábola? É para baixo. Então, se ela é para baixo, tu já elimina a letra A e a letra D. Olha só que legal. Ou ela é B ou ela é C. Bom, agora eu vou verificar quantas raízes. Vou olhar para o delta, né? Eu já fiz aqui, agora eu vou olhar para o delta. B2 menos 4AC. Vamos ver quanto é que é o delta. Meu delta vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0.
Aqui vai ficar 0, menos com menos dá mais 0. Meu delta igual a 0. Qual o significado do delta igual a 0? Uma raiz dupla, ou seja, eu vou tocar no gráfico quantas vezes? Uma vez. Ó, um toque no gráfico. Uma raiz dupla é um toque no gráfico, você só tem um. Nessa letra B, ó, você tem quantas raízes? Tem 2 raízes. E aqui você tem quantas raízes? Vamos, aqui eu tenho uma. Então, qual é a sua resposta? Automaticamente eliminou a letra B, você ficaria na letra C, na questão de número 5. A questão número 6 também traz um gráfico para nós. Aí ele pede para você analisar. Não olha para as alternativas agora, por favor. Olha para esse gráfico aqui. Você está vendo que a parábola é para cima. Então, qual a conclusão? Seu A é maior do que 0. Você está vendo que você tem 2 raízes. Se você tem 2 raízes distintas, ou seja, 2 raízes diferentes, qual é o significado disso? Seu delta é maior do que 0, ou seja, B2 menos 4AC é maior do que 0. Essas são as conclusões que a gente pode tirar daqui sem dificuldade. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que ir lá na questão número 6 analisar as alternativas. Primeira delas, B2 menos 4AC, que é o delta, é maior do que 0? Sim. O A é maior do que 0? Sim. Então, a resposta para nós já seria de cara quem? A letra A, na questão de número 6. Nas questões de número 7 e 8, a gente traz aqui uma relação envolvendo custo, despesas, lucros, prejuízos, etc. Aqui ele diz assim na questão 7. Um fabricante vende mensalmente X unidades de um determinado artigo por Vx igual a x ao quadrado menos x, sendo o custo de produção dado por Cx igual a 2x2 menos 7x mais 8. Assinale a alternativa correspondente ao número de artigos que devem ser vendidos mensalmente de modo que o fabricante tenha lucro máximo. Meus amigos, eu tenho que saber o que é lucro. O que é lucro? Lucro é o que eu vendo, preço de venda, menos quem? Menos o preço de custo. Vamos supor que eu venda chocolates a R$40 a caixa e eu comprei a R$30. O VX, 40, CX, 30. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Nós iremos montar as equações do jeito que aparece aqui para nós. Ó. O lucro vai ser igual a x2, tá aqui, ó, menos x, menos, quem é o CX? 2x2 menos 7x mais 8. Meu lucro vai ser igual a x2 menos x menos 2x2 mais 7x menos 8. Vamos arrumar isso aqui? Meu lucro vai ser menos x2 mais 6x menos 8. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é a minha equação. Isso aqui é a minha equação. Parábola para cima ou para baixo? Para baixo. Por que é uma parábola para baixo? Ela é parábola para baixo porque o x2 é negativo. Quando a gente chega aqui e a gente está procurando uma alternativa de maior produção, ou de maior lucro, ou de maior prejuízo, tudo isso é em cima de quem? Tudo isso se faz em cima do vértice. Vértice é dado por menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. E eu estou sempre alertando para você que eu sempre trabalho com quem? Apenas com o x. Neste exercício, quem é o seu a? Menos 1. Quem é o seu b? 6. E o seu c? Menos 8. Vamos fazer menos b sobre 2a? Menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Isso aqui vai ficar menos 6 dividido por menos 2. Quanto é que você vai achar? 3 unidades. Então, a questão de número 7, a resposta seria quem? Letra D. Nossa, que questão bonita. Pois é, a mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. O custo para produzir X unidades de um produto é dado por 2x2 menos 100x mais 5.000. Qual o valor do custo mínimo? Bom, o que é que você tem que fazer? O valor do custo mínimo, você vai fazer as coordenadas do vértice. Menos b sobre 2a. E a outra? Menos delta sobre 4a. Quando eu procuro o valor do custo mínimo, eu vou ter que achar o y. Tá? Você vai ter que achar o y. Porém, você não vai fazer menos delta sobre 4a, que dá muito trabalho. Eu prefiro que você primeiro identifique os termos que você tem aqui. Quem é o seu A? 2, B menos 100, C 5.000.
Trabalha aqui que fica mais fácil. Como é que se calcula as coordenadas do vértice? Menos b sobre 2a vai ficar como? Menos 100 dividido por 2a, 2 vezes 2. Meu vértice, na sua coordenada x, será 100 dividido por 4. O x do vértice é igual a 25. Isso aqui é a minha resposta? Não. Tu vai pegar esse 25 e vai fazer o quê? Tu vai substituir. Quando tu substituir, tu acha quem? Tu acha o y, vai ficar assim, ó. O y do vértice vai ser 2 vezes 25 ao quadrado, menos 100 vezes 25, mais 5.000. O y do vértice vai ser 2 vezes 25 vezes 25, dá 625. 100 vezes 25 dá 2.500, mais 5.000. Vamos arrumar isso aqui? 2 vezes 625 dá 1.250, menos 2.500, mais 5.000. Vamos fazer essa conta aqui juntos? Quando você tem 5.000 com 1.250, fica 6.250, tá? 5 com 1.250. 6.250 menos quem? Menos 2.500. Quanto que vai dar essa conta, Vanks? 3.750. Minha resposta seria a letra B. Bem, com isso, nós concluímos essa revisão de função quadrática. Eu espero que você tenha gostado dos exercícios, você tenha entendido esta abordagem, essa resolução dessas questões e tenha relembrado, porque a função nossa é essa mesmo, buscar nessa revisão trazer você o mais perto possível de conteúdos que você não pode esquecer. Estou aqui à sua disposição, que você quiser fazer alguma pergunta, solicitar alguma orientação ou ajuda, eu estou aqui a seu dispor.